Olá, Namaskar. Eu sou a Marnati Andrea e esses são os nossos próximos 27 minutos de Mahalila, ou pelo menos uma tentativa de 27 minutos. Vamos lá. Eu já vou avisando que eu faço atendimentos presencial e online. E se você quiser entrar em contato comigo, tem sempre, assim, todas as minhas informações abaixo dos vídeos. E se você não assistiu aos 2 primeiros vídeos, dá uma olhadinha lá, porque no primeiro eu falo o máximo que eu posso detalhadamente sobre a configuração do tabuleiro, né, o que é o Mahalila. Eu faço um apanhado geral assim, do jogo. E também tem um vídeo que fala da casa 1 e da casa 2. Esse daqui eu pretendo falar da casa 3. E é bacana, né? Ir assistindo na sequência. Junto com o Mahalila, eu trabalho com outro oráculo, que são as cartas de Thoth. E os 2 oráculos falam lindamente sobre o caminho do yoga. O caminho do yoga no tabuleiro e o caminho do yoga, de alguma forma, também na configuração que as cartas são postas na mesa. É uma configuração fundamentada na construção do espaço mítico dos natas, que é uma seita tântrica. E a gente sabe que o yoga e o tantra são dois pontos de vista, né, do hinduísmo que andam muito bem juntinhos. Eles são grandes companheiros. E é isso. O que mais que eu tinha que falar antes de começar? Eu estou olhando ali no relógio, tem um tabuleiro aqui, um tabuleiro aqui. É isso, né? Eu falei dos meus atendimentos, dos 2 oráculos, dos vídeos anteriores, e vamos lá para a casa 3. Então, casa 3, a casa da raiva, Krodha, a raiva. E para isso, para fazer a introdução a essa carta, eu vou enfatizar um atendimento que eu fiz para uma pessoa muito querida, muito meu coração, assim. E que esse atendimento rendeu muita conversa, muitos áudios de WhatsApp, esse atendimento que levou quase 3 horas para ser finalizado, Mahalila junto com as cartas de Thoth, gerou dúvidas, conversas deliciosas. Foi um processo muito interessante. E eu acabei mergulhando tanto nesse processo sobre a raiva, sobre esse atendimento, sobre a palavra derrota, que foi o que gerou tanta polêmica entre nós duas. Polêmicas assim, nota 10, nada, não foram discussões, não, foram coisas assim muito acaloradas, muito gostosas, né, que só acrescenta, só faz a gente crescer ainda mais, né? E nessa leitura de quase 3 horas, a palavra derrota, ela surgiu, ela veio à tona com uma intensidade imensa, muito grande mesmo. E essa pessoa ficou depois se perguntando por que derrota? Por que tanta derrota na minha leitura, na leitura do meu agora, né? Eu não aceito, não compreendo, eu quero entender. Porque eu não me sinto derrotada, eu nunca me senti derrotada. Eu sempre interpretei os reveses da minha vida de uma outra forma, mas não como derrota, né? Interessante. Então a gente chegou à conclusão óbvia, né? Para quem estuda o caminho do yoga, para quem estuda o Sanatana Dharma, para quem estuda
todo o conteúdo maravilhoso da Shuddha Dharma Mandalam, o Sanatana Dharma. Que derrota é essa? Então só pode ser o confronto das vibrações, né, de tudo que compõe a mente inferior, com as vibrações, todas as frequências que compõem o eu maior, o eu absoluto, o Jiva e o Atma, né? Só pode estar ligado a isso. Então, por quê? O nosso Atma é perfeito. Ele não está brigando com ninguém. Ele não está vivendo naquela corda bamba entre certo e errado. Não. Né? O intelecto, ele vai armazenando tudo sem julgamento. Vai armazenando. E aí, a porção densa da nossa mente, todas as frequências da porção densa, que a gente pode chamar de diva, né? Pega tudo isso, toda essa identificação de pessoas, circunstâncias, comportamentos, situações, todo o entorno, com tudo que ele se identifica, né? Ele vai buscar o que está armazenado, uma parte nossa vai armazenando e ele vai nesse depósito de identificações e separa, isso é certo, isso é errado. Começa daí. Né? Então a gente tem o intelecto, que armazena, e a gente tem o ego, que separa, que julga. Né? E esse ser em nós, esse conjunto de frequências perfeitas, sabe o caminho. Sabe exatamente por que a gente está aqui. A gente está aqui para aprender a voltar para casa. A gente está aqui para aprender a retornar à unidade. Né? E isso tudo, como eu já falei eu acho que eu falei isso nos vídeos anteriores, né? Isso tem um holograma que representa isso, mas eu não vou falar sobre isso agora. Né? Tanto em relação às nossas manifestações, as nossas passagens por aqui, quanto a um exato instante atrás do outro, um pensamento atrás do outro, uma motivação atrás da outra, uma intenção atrás da outra. De alguma forma, a gente está sempre renascendo na medida em que a gente deseja, na medida em que acontece a ação do desejo, do querer, né? A própria motivação. A vida é karmática, então é ação atrás de ação, desejo atrás de desejo, a necessidade de remanifestação atrás da necessidade de remanifestação. Então isso é como um holograma, o micro e o macro. Né? Vamos falar do exato instante, desse desejar constante, desse querer constante, da ação constante, da própria motivação que fala para a gente da vida karmática. Né? Karma gerando karma. Então, voltando ao sentimento de derrota, né? E essa questão, por que a derrota? Nosso Atman, uma porção sutil em nós, a divindade em nós, que pulsa, que existe, que faz a gente ser, existir, já sabe a que veio, né? Sabe o caminho. E o Diva, esse conjunto de frequências mais densas que compõem a nossa mente, ele briga com ele mesmo, porque ele tem que aceitar essa condição de que ele está aqui para isso. Né? Ele tem que aceitar. E a derrota surge porque não aceita. Porque não aceita, né? Talvez a gente tem que aprender a desejar.
A gente tem que aprender a querer. E todos os nossos quereres têm que nos levar, tem que nos colocar direitinho nesse caminho de volta para casa. É quando a gente sente que está verdadeiramente cumprindo o nosso Dharma. E como que eu chego nisso? Estudando. É sadhana, é autoestudo, é o caminho do yoga, né? E eu confesso que eu acho assim, eu me sinto muito privilegiada por ter escolhido esse estudo, por ter escolhido trilhar esse caminho. Ajuda muito. É um puta de um atalho. Desculpa o palavreado, mas é um puta de um atalho, né? O yoga, o trabalho com os mantras, né? É um super atalho. Que maravilha, né? Então algo em nós já sabe o caminho. E algo em nós quer um monte de outras coisas. Julga, isso é certo, isso é errado, né? Separa. E esse sentimento de derrota, a gente chegou à conclusão de que é exatamente essa guerra, a guerra entre o bem e o mal. Olha eu aqui separando de novo, né? Mas é mais ou menos isso. Uma porção em nós que já sabe o caminho e uma porção em nós mais densa que se identifica com um monte de coisa e acaba se distraindo desse caminho. Mas sabe também, né? Porque é o mesmo sistema, nada está separado de nada. Então esse saber o que tem que fazer e esse querer outras coisas e se distrair no meio do caminho gera conflito, né? E como a gente não aceita isso em nós, não, imagina, eu não sou assim. Você projeta no outro. E quando você projeta isso no outro, isso que você não aceita em você, esse sentimento de derrota por saber o caminho e não estar, e saber que não está trilhando o caminho da forma como ele já existe em nós, né? Isso gera uma química em nós, né? Isso gera raiva. E isso queima. A casa 3, ela é ligada ao elemento fogo, né? A 1 é conectada, associada ao elemento água, a 2 ao ar e a casa 3 é o elemento fogo. E é fogo e calor que, se não é bem trabalhado, queima tudo, corrói tudo, né? Essa raiva nos corrói. E se a gente aprende a trabalhar direitinho com essa casa 3, né? O jogo apresenta isso de uma forma muito bonita. Se a gente aprende a trabalhar direitinho com essa raiva em nós e compreende, ela se torna purificadora, porque esse diva, essa mente inferior que se identifica com tudo, em algum momento, inevitavelmente, ela vai se identificar com o próprio absoluto em nós. E isso é um grande êxtase, né? Isso é um grande êxtase. Isso é um samadhi. É um momento de iluminação, né? É um momento que provavelmente, se você está ali no jogo e se acontece uma caída de ficha dessa, você fecha o jogo. Fecha sempre entre aspas, né? Porque ninguém fecha o jogo, ninguém ganha o jogo. O jogo continua sendo jogado. Mas quando você tem um insight desse, de repente, puxa, então eu tenho que, se eu me identifico com tantas coisas, eu tenho que me identificar com o absoluto em mim. E é essa forma que eu vou viver eternamente próxima à divindade em mim, né? Aí você volta no jogo, numa Mahalila, para a casa da consciência cósmica, pelo menos por um instante, pelo menos agora, né? E isso é muito bacana, isso é muito... Quando a gente tem essas caídas de ficha, é muito interessante. E foi isso que aconteceu nessas conversas maravilhosas que eu tive com essa pessoa. E aí nós duas entendemos o que é essa derrota. Por que essa derrota apareceu tanto nesse jogo, né? Nessa leitura de uma pessoa, ela,
que estuda yoga, que dá aula, que se empenha tanto. É uma dessas pessoas também como eu, que não... yoga, trabalho, vida, não existe fronteiras, não existe limitações, né, entre tudo isso. E a casa da raiva, a casa 3, ela está aqui, vou tentar mostrar. Ela está aqui embaixo, né? É uma das casas que compõem o plano básico, que são as frequências que compõem o Muladhara Chakra. E enquanto a gente não dominar essas frequências, enquanto a gente não se estudar em relação a essas frequências, enquanto a gente não compreender verdadeiramente o que é tudo isso que compõe o primeiro chakra, né, o Muladhara, a gente não avança, né? A gente precisa saber, pelo menos ter uma boa ideia do que a gente é, de quem a gente é. Eu sou, para poder perambular com muito mais entendimento pelas outras casas do Mahalila, pelas outras casas de nós, pelas outras frequências de nós muito mais sutis, né? E essa casa 3, ela é o finalzinho da cauda de uma serpente, de uma das serpentes do jogo. Ela é o finalzinho da cauda de Ahankara, que é a serpente do ego. E a serpente do ego, ela está lá em cima, a cabeça dela, né, a casa 55, ela está ao nível do Sahasrara Chakra, que é a dimensão da conexão, né? Um plano antes da oitava acima das frequências da dimensão divina. E você de repente está lá no jogo perambulando pelas frequências do Sahasrara Chakra e você pensa assim, uau, já vou fechar o jogo, já compreendi um monte de coisa, já estou fechando o jogo, já estou vibrando sutilmente, já estou nas minhas frequências mais refinadas. Aí você começa a pensar muito assim, a ficar com pressa, e você cai na casa 55, é quase que inevitável. Você cai na casa 55, na casa de Ahankara, e lógico, é uma serpente no Mahalila, e essa serpente vai te levar direto lá para o Muladhara Chakra de novo, lá para a casa 3. Aí que você vai ficar com raiva mesmo. É um super teste. E é muito interessante observar as pessoas, né, voltando da casa 55 para a casa 3. É onde a raiva surge de verdade. E aí a gente vai conversar bastante sempre, né? Afinal de contas, é uma leitura do agora. E dentro das circunstâncias da tua vida, dentro dos aspectos do teu momento, a gente vai ver por quê que você já lá quase para fechar o jogo volta para o plano básico, volta para a casa 3, volta para o fogo primordial, para o fogo primário, para o fogo, um dos grandes elementos, né, que compõem o nosso ser, um dos grandes elementos que estão ali embaixo na dimensão básica, que precisa estar onde tudo precisa estar muito bem alicerçado para que a gente siga no caminho do grande jogo da vida, né? Enquanto a gente não refinar, ressignificar, compreender esses sentimentos pesados, brutos, né, do Muladhara, a gente não avança nos nossos instantes, né? E a raiva é fraqueza, raiva é insegurança. A raiva a gente projeta no outro aquilo que a gente não admite para nós, né?
a gente acaba brigando intensamente com a gente mesmo. E essa talvez seja, esse talvez seja um dos fatores dos nossos grandes sentimentos de derrota. Eu sei por onde eu tenho que caminhar, algo em mim sabe, porque este algo em mim sempre soube, esta frequência divina em mim é perfeita, e as outras porções mais densas do meu campo mental estão distraídas, né? Essa minha mente, o que a gente chama de mente inferior e todos os níveis, né, as frequências vibratórias que compõem isso que a gente chama de mente inferior, ela está distraída, está separando em certo e errado, está completamente influenciada pela cultura, pela religião, pelas outras pessoas, ou seja, essa porção densa de nós, ela está constantemente se identificando com todo o entorno. Isso é meu, isso sou eu, né? A gente vai se confundindo no caminho e confundindo o próprio caminho, né? Então esse sentimento de derrota traz à tona essa raiva talvez pela não aceitação dessa condição de estar aqui única e exclusivamente para encontrar esse caminho de volta. A gente acaba se perdendo nos nossos desejos, a gente acaba se perdendo nos nossos quereres. Como eu escrevia em algum lugar esses dias, a gente precisa aprender a desejar. A gente não sabe desejar, a gente precisa aprender a querer. O que querer? A gente precisa aprender a desejar melhor. E tomar cuidado, obviamente, com as expectativas que a gente cria. Isso é um clichê, isso é óbvio. Né? A gente cria expectativas em cima das nossas identificações. Ah, uau, aí o caminho é a serpente. Aliás, se baseando nisso, o nosso caminho acaba sendo todas as serpentes do jogo, né? A serpente do pessimismo, a serpente da autoviolência, a própria serpente do arrancara, a serpente da inveja, a serpente do ciúme. A serpente do adharma, né? Que é aquela serpentezinha, aquele momento do nosso agora aqui que fala, presta atenção, né? E você acabou achando um caminho completamente, que está te levando completamente distante, dando distância do teu propósito de vida, do teu Dharma. Né? E conversando muito sobre isso, a gente chegou a essa conclusão. Que derrota é essa? A derrota é essa raiva. Né? Essa raiva que surge de uma guerrinha dentro de nós. Eu sei. E quanto mais a gente se estuda, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente experimenta o yoga em algum grau, mais a gente compreende, né, sobre esse conhecimento correto, sobre esse caminho correto. E o nosso diva segue se identificando com tudo e se distraindo e perdendo o caminho. E só o fato da gente estar falando sobre isso
Existe um entendimento. Então eu acho que já é um bom caminho andado, né? Essa compreensão sobre essas duas frequências em nós que compõem o mesmo espaço mental. Então a gente vai se identificar com o quê? A gente precisa se identificar então, finalmente, com esse absoluto em nós. A gente precisa se identificar o máximo de tempo possível, eternamente. A gente precisa se sentir realmente próximos, pisando ali, caminhando pelo nosso jardim do coração, onde a terra é fofa, onde a terra é fértil, nesse jardim, esse jardim que dá frutos maravilhosos. E a gente já sabe disso, né? Então, essa é a casa 13, a casa da raiva, Krodha. Essa é a casa que é a cauda, também é a cauda da serpente de Ahankara. E falando em Ahankara, falando em ego, eu também escrevi isso aí em algum lugar. Na verdade, a gente não escreve nada, né? A gente quase que psicografa, porque tudo já está escrito, tudo já está pronto. A gente escreve porque a gente quer transmitir isso para todo mundo, né? A gente quer levar estados, lampejos de bem-aventurança para o máximo de pessoas possível. E vamos parar com esse negócio de falar, eu tenho que eliminar o ego. Por favor, arrancar esse ego. Eu estou olhando aqui para o tabuleiro, né, para os tabuleiros, como eu já disse, ele está lá, é uma frequência em nós, ao nível já do Sahasrara Chakra, né, da nossa grande abertura para o entendimento, da nossa conexão com a grande sabedoria divina, né, lá em cima, já lá em cima, aqui, considerando o nosso corpício aqui de pé, né. Isso é uma frequência em nós. Ninguém vai eliminar o arrancara de si. A gente precisa estudá-lo, observá-lo e transmutá-lo, transcendê-lo, como eu escrevi também, né? Para que a gente entenda o que é essa frequência da raiva em nós. Ela é muito útil, né? Ela é purificadora quando a gente começa a compreender. Ela é muito purificadora. Ela é muito purificadora quando a gente começa a observar onde a gente pisa na bola com a gente mesmo, né? Quando a gente começa a observar tudo isso que a gente identifica no outro por não querer assumir na gente, tudo que você tem raiva em relação ao outro, em relação a uma situação, um negócio é com você. Sempre é só com a gente. Sempre é, né? E é isso. Já foram aqui os nossos 27 minutos de Mahalila, casa 3. E entendamos a raiva e a essa derrota a que ela leva, né? A gente precisa aprender a desejar. A gente precisa aprender a querer. É isso. Obrigada, obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.